Olá, quem está acompanhando aí a evolução da inteligência artificial, essa que a gente usa para, sei lá, gerar texto, imagem, até vídeo, sabe que o ritmo tá alucinante, né? Mal dá tempo de entender uma coisa nova e, pum, já aparece outra. Mas e se eu te disser que, mesmo antes da gente explorar tudo que temos hoje, já tem gente pensando, pesquisando um salto ainda maior? Parece que estão falando numa nova era aí, a imaginação artificial, ou como a nossa fonte principal de hoje chama, a IA 2.0. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje aqui na nossa análise. Pegamos o material que recebemos e vamos tentar entender o que seria essa tal de imaginação artificial, a IA 2.0, o que ela tem de tão diferente da IA que a gente já está usando, que portas isso pode abrir e, claro, que futuro isso desenha para a gente. É uma espiada no que pode ser o próximo capítulo dessa história toda. Exato. E o nosso objetivo aqui é realmente, destrinchar essa ideia e um pouco além do óbvio, sabe? Vamos investigar o mecanismo que eles propõem, esse tal de exocórtex, que parece ser a peça central disso tudo, e a partir daí vamos dar uma olhada nas possibilidades, né? Desde, turbinar a criatividade humana de um jeito radical até, olha só, interagir com os nossos sonhos. E claro, isso tudo levanta um monte de questões, né? Sobre a nossa relação com a tecnologia, o que é cognição, até onde vai a nossa consciência. A ideia é entender os contornos dessa futura imaginação artificial que as fontes descrevem. Certo, então vamos lá, vamos desembrulhar isso. O que define, na essência, essa IA 2.0? Pelo que eu li nas fontes, seriam sistemas programados para gerar cenários, ideias novas, conceitos complexos, até hipóteses científicas. Olhando assim, parece uma versão mais potente do que algumas IAs já fazem, não é? Qual seria o grande pulo do gato? Superficialmente pode parecer só uma evolução natural dessa capacidade de gerar coisas, né? Mas o ponto que o material diz ser realmente disruptivo, o que define a IA 2.0, não está no que ela gera, mas em como ela interage com a gente. A proposta central é uma interface direta, contínua e interativa com o cérebro humano através de um componente chamado exocórtex. Esquece esse modelo atual de dar um comando e esperar a resposta, sabe? A ideia aqui é uma via de mão dupla, o tempo todo. Uma conexão fluida entre a IA e o córtex cerebral da pessoa. Uma conexão direta com o córtex. Uma primeira coisa que me vem à cabeça é algo invasivo, tipo implantes, essas coisas. Mas o material fala que não é isso, né? Precisamente. E esse é um ponto crucial, que as fontes fazem questão de, sublinhar. A conexão via exocórtex seria não invasiva. Isso coloca ela numa categoria bem diferente dessas interfaces cérebro-máquina que precisam de implante, né? Como as que já vêm sendo pesquisadas há mais tempo. A fonte até menciona que já comentou sobre pesquisas tipo Brain Machine Implants desde 2013 em outro artigo. A abordagem da IA 2.0 seria, fundamentalmente externa. Ok, não invasiva. Mas como funcionaria essa conexão, então? Como que esse exocórtex leria e trocaria informações com o nosso cérebro sem uma ligação física direta? A fonte detalha esse mecanismo? Olha, ela descreve um sistema bem interessante. O exocórtex, como está concebido ali no material, ele processaria informações usando múltiplos agentes de IA trabalhando juntos, quase como uma equipe de especialistas virtuais. Cada agente seria focado numa tarefa específica, lidando com o significado, o contexto das informações, o que a fonte chama de memória semântica, né? E eles responderiam a comandos verbais do usuário, se integrando ali no fluxo de pensamento da pessoa. Comandos verbais, agentes especializados, até aí, consigo visualizar. Mas tem uma parte no material que me deixou, muito intrigado. A capacidade de converter emoções e até estímulos recebidos durante o sono em algoritmos. Isso soa quase como ler a mente num nível muito mais profundo. Como que isso seria possível tecnicamente falando? Aí que a proposta fica ainda mais ambiciosa, né? Tecnicamente, o exocórtex buscaria emular ou talvez complementar
as camadas neurais do nosso próprio cérebro. Ele agiria como uma espécie de camada cognitiva externa adicional. Tem até uma citação no material atribuída ao professor Kevin Yager, lá do Laboratório Nacional Brookhaven, nos Estados Unidos, que é um dos pesquisadores que estudam conceitos parecidos. Ele imagina que com algo como o exocórtex seria possível adicionar uma camada externa ao cérebro em áreas ligadas à inteligência, e aí integrar as capacidades da IA para maximizar a criatividade humana. Essa camada extra se alimentaria dos dados vindos da imaginação artificial e, ao mesmo tempo, interpretaria os sinais do usuário, incluindo esses dados emocionais e subconscientes que você mencionou. É quase como tentar digitalizar partes do nosso processamento interno que nem a gente mesmo entende direito. Uau! Uma camada externa de inteligência, e a fonte sugere que isso seria personalizável, como se a gente pudesse montar nosso próprio kit de ferramentas cognitivas. Exatamente essa a ideia. O material descreve um cenário onde o usuário poderia baixar e customizar seus próprios agentes de IA, quase como uma pasta de aplicativos mentais, sabe? Você poderia ter agentes especializados para te ajudar em áreas específicas do conhecimento, da criatividade. Os exemplos que eles citam vão desde medicina, astronomia, até engenharia, ecologia, biologia. Imagina só, um biólogo podendo interagir com um agente de IA que processa e gera hipóteses sobre dados genômicos complexos em tempo real ali, dialogando com o pensamento dele. Isso muda totalmente a perspectiva. Não seria uma IA que pensa por nós, Não, de jeito nenhum. mas que pensa conosco. O termo que a fonte usa é imaginação protética. É isso. Perfeito. Imaginação protética captura bem a essência. É uma extensão das nossas capacidades de imaginar, de criar, não uma substituição. É uma ferramenta para pensar junto. E, segundo o material, plataformas que já estão aí na frente da IA generativa, como os modelos da linha GPT, o Midjourney para imagens, o Sora para vídeos, já estariam desenvolvendo ferramentas que apontam um pouco nessa direção de cocriação, sabe? Onde a IA não só gera, mas aprende e se adapta ao estilo, às intenções do usuário humano. A IA 2.0 levaria essa cocriação para um nível muito mais profundo, mais integrado. Essa ideia de cocriação profunda já é bem impactante, mas as fontes vão ainda mais longe, né? Explorando a relação entre a IA 2.0 e o universo dos sonhos. Confesso que essa parte me pareceu particularmente, coisa de ficção científica. O que exatamente o material propõe aí? Sem dúvida, essa é uma das fronteiras mais especulativas e fascinantes também que o material aborda. Ele contextualiza falando que já existem pesquisas hoje usando eletroencefalogramas, o EEG, para monitorar a atividade do cérebro durante o sono, né? E combinam isso com IA generativa para tentar visualizar ou pelo menos interpretar o conteúdo dos sonhos. A IA 2.0 iria bem além disso. Além de visualizar, como assim interagir com os sonhos? A proposta que está descrita é que a imaginação artificial, através do exocórtex, não ia só tentar decodificar, mas também interagir com o processo de sonhar. Ela buscaria simular o nosso processamento subconsciente, talvez até sintetizando aquelas emoções complexas que surgem da nossa cognição inconsciente enquanto a gente dorme. O material menciona até o interesse nos sonhos lúcidos, aqueles em que a gente tem consciência de que está sonhando, sabe? Como um campo para entender como a mente consciente pode navegar e talvez influenciar o subconsciente. A IA 2.0 poderia, teoricamente, né, atuar como uma interface nesse processo todo. Espera aí. Deixa eu ver se entendi. Se a IA pudesse, de alguma forma, não só interpretar, mas influenciar os nossos sonhos, isso não obrigaria a gente a redefinir completamente o que a gente entende por cognição, onde terminaria o pensamento nosso autônomo e onde começaria a influência dessa inteligência externa, ainda mais num estado vulnerável como o sono. A fonte chega a abordar essa implicação filosófica? Sim, essa questão é levantada diretamente no material. Essa possibilidade de uma IA interagir e potencialmente influenciar o domínio dos sonhos, isso borra as linhas de um jeito fundamental. Se o nosso processamento subconsciente pode ser lido e talvez até escrito por uma tecnologia externa, mesmo que só em parte,
A própria definição de um eu cognitivo autônomo entra em xeque, né? É uma das implicações mais profundas e talvez até perturbadoras que o texto levanta. É vertiginoso pensar nisso. E já existe alguma coisa no mundo real que aponte, mesmo que de leve, para essa direção de interfaces externas ligadas ao pensamento, à memória? As fontes citam algum exemplo concreto de tecnologia atual? Olha, é interessante notar que, embora o foco conceitual da IA 2.0 de escrita seja não invasivo, o material também menciona a Neuralink. A gente sabe que a Neuralink é mais conhecida pelas pesquisas com implantes invasivos, né? Mas a fonte cita ela especificamente por causa de interfaces que eles estariam desenvolvendo, tipo pulseiras neurais, voltadas para o que eles chamam de armazenamento exocortical. A ideia seria criar um tipo de arquivo externo para pensamentos e memórias, acessível fora do cérebro biológico. O lema que a fonte atribui a eles nesse contexto é bem direto. O sistema não apenas lembra por você, mas também imagina com você. Então, embora a tecnologia e a abordagem possam ser diferentes do exocórtex não invasivo da IA 2.0, isso aponta para essa tendência de externalizar ou aumentar funções cognitivas. E, claro, reforça a menção daquelas plataformas como o GPT-4.5, Midjourney, Sora, como peças dessa evolução para uma IA mais co-criativa. Imagina com você. Essa frase é poderosa e nos leva direto para as implicações maiores disso tudo. O material chega a especular sobre o impacto na própria consciência humana. Sim, e essa é talvez a especulação mais radical que eles apresentam. Se a gente conectar todos esses pontos, a interface direta, a cocriação profunda, a interação com o subconsciente, a fonte levanta a possibilidade de que essa fusão humano-máquina possa levar não a uma consciência artificial separada, mas a uma expansão da própria consciência humana, e é importante frisar isso. O foco aqui, segundo o material, não é a IA se tornando consciente, um tema que o autor da fonte indica ter explorado em outro texto, mas sim a nossa consciência se ampliando ou se transformando através dessa integração tão íntima com a IA. Uma fusão simbiótica entre biologia e tecnologia. O texto apresenta isso como um potencial ponto de virada histórico, quase como um próximo passo evolutivo para a gente. Exatamente. A fonte descreve essa potencial fusão simbiótica como um ponto de inflexão que poderia ser tão ou mais profundo do que qualquer outra revolução tecnológica na história humana. Uma mudança na própria natureza do que significa ser humano e pensar. Uau! Uma transformação dessa magnitude, por mais fascinante que seja, inevitavelmente traz à tona a questão dos riscos, né? Como é que as fontes abordam o lado sombrio dessa morda? Elas abordam de maneira bem direta e eu diria até pragmática. O material argumenta que a IA 2.0, como qualquer ferramenta poderosa, não é inerentemente boa ou má. O impacto dela vai depender crucialmente de ser desenvolvida e usada sob uma orientação ética sólida, com um senso de responsabilidade, né? O verdadeiro perigo, segundo a análise da fonte, não está na tecnologia em si, mas nas intenções e nos valores de quem controla e direciona essa tecnologia. E a fonte específica, que tipo de controle seria perigoso? Ela dá exemplos. Sim, o alerta é bem específico. O material direciona a preocupação para grupos ou entidades que são movidos pelo que descreve como ganância desenfreada, ego exacerbado ou sede de poder. Os exemplos citados incluem corporações com práticas predatórias, líderes religiosos que usam a fé para manipular e regimes políticos autoritários. A preocupação que eles levantam é que esses atores poderiam distorcer o propósito da IA 2.0, usando essa conexão íntima com a mente humana para controle social, para manipulação em massa ou para aprofundar ainda mais as desigualdades, transformando uma ferramenta que poderia ser libertadora num instrumento de opressão. É um receio que, segundo a fonte, paira sobre toda a IA, mas que ficaria muito mais intenso com o nível de interação que a IA 2.0 propõe. É uma preocupação super válida. Com certeza. Novas tecnologias sempre geram esse tipo de tensão, né? Entre o potencial e o perigo. O material faz alguma comparação com outros momentos históricos de grande mudança tecnológica? Faz sim. Compara a situação atual com marcos como a descoberta da eletricidade ou a própria Revolução Industrial.
Momentos que também foram recebidos com uma mistura de euforia, medo, incompreensão, resistência social. A fonte usa essas comparações para contextualizar as tensões de hoje, sugerindo que é um padrão histórico. Grandes saltos tecnológicos reconfiguram a sociedade e geram debates intensos sobre os rumos, o controle. Mas ela ressalta uma diferença crucial. Qual seria essa diferença fundamental da IA 2.0 em relação a essas tecnologias do passado? A diferença-chave que a fonte volta a enfatizar o tempo todo é a natureza interativa e adaptativa da imaginação artificial. Não se trata de uma ferramenta estática que a gente usa, como a eletricidade ou uma máquina a vapor. A proposta da IA 2.0 é de um sistema que não apenas cria ou processa para nós, mas que responde, aprende e dialoga com a mente humana de forma contínua. É quase uma dança, sabe? Uma coevolução em tempo real entre o pensamento humano e a inteligência artificial. Essa dinâmica adaptativa é o que a torna potencialmente muito mais transformadora e também mais complexa de gerir do que as tecnologias anteriores. Entendido. Então, se a gente fosse sintetizar a ideia central que emerge das fontes, a imaginação artificial, ou IA 2.0, representa um salto da IA atual. O foco não é só gerar conteúdo, mas numa interação profunda, não invasiva e adaptativa com a mente humana, através desse conceito do exocórtex. Seria isso? Perfeitamente resumido. O cerne da questão é essa mudança de paradigma. A gente sai de uma IA que funciona como uma ferramenta externa que gera coisas para a gente, para uma IA que se torna uma parceira cognitiva que pensa e imagina conosco. E nesse processo de interação constante, ela aprende, ela se adapta ao usuário e potencialmente coevolui com ele. É uma visão de integração humano-máquina muito mais íntima, muito mais dinâmica do que qualquer coisa que a gente tem hoje. Então, o que tudo isso significa, né? Olhando para frente. O potencial para transformar áreas como criatividade, ciência, resolução de problemas complexos parece imenso. Ao mesmo tempo, a linha que separa a imaginação puramente humana da capacidade criativa que emerge dessa colaboração com as máquinas fica, incrivelmente tênue, quase inexistente nesse cenário. Exatamente. E a conclusão que o material oferece é bastante sóbria nesse sentido, sabe? Argumenta-se que esse futuro de IA 2.0 não é um destino inevitável, pré-determinado. É, na verdade, um projeto em aberto, uma construção coletiva onde a espécie humana ainda tem, ou pelo menos deveria ter, o papel de gestora consciente desse processo todo. A escolha fundamental que se apresenta, segundo a fonte, é se a gente vai abraçar essa transição com sabedoria, com estratégia, com foco no bem-estar coletivo, ou se a gente vai se deixar guiar pelo medo, pela ganância, pela falta de visão, arriscando resultados bem distópicos. Uma responsabilidade gigantesca, né? Nos nossos ombros coletivos. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma questão final para refletir. Um pensamento que talvez encapsule o cerne dessa transformação toda. Considerando essa interação profundamente adaptativa, essa aprendizagem mútua, essa coevolução que a IA 2.0 propõe, como é que a gente poderia sequer começar a traçar os limites da nossa própria cognição individual, quando o nosso pensamento estiver tão intrinsecamente entrelaçado como inteligência artificial que aprende e evolui conosco a cada instante? Onde termina o eu pensante, singular, e onde começa esse nós pensante? Essa nova entidade cognitiva híbrida, humano-máquina? É uma pergunta que, desafia nossas noções mais fundamentais de identidade, de autonomia e do próprio ato de pensar.